Se você acredita que ficar rico significa trabalhar mais horas, economizar no cafezinho ou juntar moedas no cofrinho, preciso te contar. Essa é justamente a mentalidade que está te afastando da riqueza. Parece duro ouvir isso, mas é a realidade que quase ninguém tem coragem de dizer. O que mantém alguém pobre não é a falta de dinheiro, mas a forma como pensa sobre dinheiro. Enquanto uns correm atrás de descontos e acreditam que economizar no pequeno vai resolver, outros silenciosamente estão comprando ativos que crescem todos os dias, mesmo enquanto dormem. O paradoxo é esse: quem parece gastar mal, muitas vezes está ficando mais rico. E quem se gaba de ser econômico pode estar preso numa armadilha invisível. E a pergunta é: de que lado você quer estar? Hoje você vai descobrir por que parar certas atitudes é o primeiro passo para mudar suas finanças. Vamos quebrar mitos, desafiar crenças e mostrar o que ninguém ensina nas escolas. Então, se você realmente quer aprender como pensar como rico e parar de se sabotar, fique comigo até o fim, porque o que você vai ouvir pode ser a virada de chave que tanto procura. Olha só, quando alguém aponta para um Rolex de ouro e diz que desperdício de dinheiro, isso revela muito mais sobre a forma como pensa do que sobre o relógio em si. Quem pensa como pobre enxerga apenas preço. Quem pensa como rico enxerga valor, ativo e preservação no tempo. Não é sobre ostentação, é sobre entender que alguns bens carregam dentro de si uma forma de proteger o próprio dinheiro contra a desvalorização. É como comparar uma nota de papel que se desgasta com os anos, com um pedaço de ouro que só se valoriza. Agora, se você observar, essa diferença de mentalidade vai além de relógios caros. Ela se reflete nas finanças do dia a dia, em como alguém escolhe investir ou gastar. Um pobre geralmente busca apenas economizar, encontrar o mais barato, acreditando que está sendo inteligente. Já quem pensa como rico, sabe que guardar dinheiro em algo sem valor real é um erro. Eles procuram ativos sólidos, que podem parecer caros à primeira vista, mas que no futuro se tornam mais ricos justamente porque o dinheiro de papel perde valor. E veja bem, esse padrão se repete em várias áreas da vida. Enquanto um compra o carro mais barato achando que fez um bom negócio, o outro investe em um bem raro, que se torna mais valioso com o tempo. Enquanto um enche a casa de objetos que se depreciam, o outro enche o portfólio de ativos que crescem em valor. Essa é a grande lição. Não é sobre luxo, é sobre visão. E se você começar a perceber isso, vai entender por que o próximo ponto é ainda mais poderoso para abrir sua mente sobre dinheiro e finanças. Existe uma lei antiga chamada Lei de Gresham que explica um fenômeno simples, mas que a maioria ignora. Quando o dinheiro ruim entra em circulação, o bom desaparece. Pense numa moeda de prata de 1964 e compare com uma nota de papel atual. Qual a maioria escolheria? A nota, claro. Mas o verdadeiro valor está naquela moeda, porque ela carrega dentro de si algo real, enquanto o papel depende apenas da confiança em quem imprime. Essa diferença de percepção é justamente o que separa quem fica preso na pobreza de quem se torna mais rico. E por que isso importa para as suas finanças? Porque cada vez que os governos imprimem dinheiro sem lastro, a consequência é sempre a mesma: inflação. Os preços sobem, o dinheiro de papel perde força, e quem sofre mais é o pobre e a classe média, que vivem apenas do salário. Já quem pensa como rico se protege com ativos de valor real, seja ouro, seja imóveis, seja empresas. Eles sabem que quando o dinheiro ruim toma conta, o segredo é esconder ou guardar o dinheiro bom em formas mais seguras. O curioso é que muitas vezes, até quando você oferece a escolha, a maioria corre para o que parece mais. R$10 numa nota colorida chamam mais atenção do que 50 centavos de prata. Só que o rico entende a diferença entre quantidade e qualidade. E é essa mentalidade que muda tudo. Deixar de olhar apenas para o aparente e começar a enxergar o que realmente protege seu patrimônio.
E se isso já parece contraintuitivo, espere até ver como essa mentalidade se conecta com o uso inteligente das dívidas. Aqui está um segredo que quase ninguém conta. A dívida, que para muitos é um peso, para quem pensa como rico é uma alavanca. Enquanto o pobre foge do crédito, o rico usa o dinheiro fraco para comprar ativos reais. Pense num imóvel, por exemplo. Você usa a dívida, que perde valor com o tempo, para adquirir algo que tende a se valorizar. É como trocar gelo que derrete por pedras preciosas que nunca perdem brilho. Isso pode soar estranho, porque fomos ensinados a acreditar que toda dívida é ruim. Mas a diferença está no propósito. Endividar-se para consumir é burrice. Endividar-se para investir em ativos é estratégia. O pobre usa o cartão para comprar um celular novo. O rico usa o banco para financiar um prédio que vai pagar dividendos por décadas. A chave está em transformar o que destrói muitos em um motor que constrói riqueza. E aqui está o ponto que prende a atenção. Cada vez que o governo imprime mais dinheiro, esse papel perde valor. Então, se você tem dívidas em dinheiro fraco, é como se alguém estivesse pagando parte delas por você, enquanto o ativo que comprou continua crescendo. É quase como jogar um jogo onde você tem as cartas marcadas a seu favor. Mas se isso parece surpreendente, espere até ouvir por que até um simples relógio de ouro pode carregar a mesma lógica de ativos escondida no pulso de quem sabe como pensar como rico. Quando alguém vê um Rolex de ouro no braço, a primeira reação costuma ser: que ostentação! Mas quem pensa como rico não enxerga um relógio, enxerga um ativo. O ouro não está ali para marcar horas, está para marcar valor. Enquanto um Apple Watch de plástico se desvaloriza a cada lançamento, um Rolex de ouro acompanha a valorização do metal precioso. Ou seja, é dinheiro transformado em algo que você pode literalmente vestir. Esse conceito é poderoso porque mostra que nem sempre o que parece luxo é luxo de fato. Às vezes é estratégia. O pobre pensa: vou comprar o mais barato porque é inteligente economizar. O rico pensa: vou investir em algo que não perde valor. E essa mentalidade se aplica a tudo nas finanças, desde onde guardar seu dinheiro até em quais ativos colocar sua confiança. O segredo está em entender que preço e valor são coisas completamente diferentes. Agora, imagine só, cada vez que os governos imprimem mais e mais dinheiro, o papel na sua carteira vale menos, mas o ouro no pulso vale mais. É como se a inflação estivesse trabalhando para enriquecer quem sabe como pensar como rico. E se até um simples relógio pode carregar esse potencial, o que dizer dos objetos que muitos compram sem pensar, acreditando que têm valor, quando na verdade só se torna um peso morto com o tempo? Muita gente acredita que está subindo na vida quando compra uma bolsa de grife ou um tênis de marca. Mas a verdade é que esses itens, por mais caros que sejam, perdem valor assim que saem da loja. Eles só alimentam o ego por um tempo, enquanto drenam o bolso. Quem pensa como pobre se sente inteligente ao ter algo de marca. Mas quem pensa como rico sabe que valor verdadeiro não está na etiqueta, e sim no ativo que resiste ao tempo. É fácil se enganar, porque a sociedade inteira empurra essa ideia de status ligado ao consumo. É como correr atrás de fumaça. Parece bonito, mas escapa pelas mãos. Já quem tem visão clara, coloca seu dinheiro em algo que vai protegê-lo amanhã. Ouro, imóveis, empresas, terras. É por isso que um rico pode até usar joias, mas não pela estética, e sim porque o material que compõe a peça é um ativo que se valoriza, enquanto os pobres se prendem a aparências passageiras. E aqui está a ironia. Quem busca o barato ou o modismo acaba ficando mais pobre com o tempo, mesmo achando que está economizando. Enquanto isso, o rico veste ativos, acumula valor real e deixa que a inflação trabalhe a seu favor. Essa diferença de mentalidade é brutal, e se já parece injusto, espere até ver como a inflação corrói o bolso da maioria
e enriquece ainda mais os que dominam essa lógica. A cada vez que o governo imprime mais dinheiro, o efeito é sempre o mesmo. Os preços sobem, o supermercado fica mais caro, o combustível pesa no bolso e o pobre sente isso todos os dias. Mas enquanto a classe média e os pobres se veem esmagados pela inflação, quem pensa como rico sai ganhando. Isso porque eles possuem ativos reais, imóveis, petróleo, empresas, que sobem junto com os preços, transformando o que é tragédia para uns em oportunidade para outros. É como se todos estivessem no mesmo barco durante uma tempestade, mas alguns tivessem coletes salva-vidas de ouro. O pobre paga mais caro pela comida e pela gasolina. O rico lucra porque esses aumentos fazem seus ativos renderem ainda mais. Por isso, quem se agarra apenas ao salário sempre fica para trás, enquanto quem acumula ativos consegue ficar mais rico justamente nos momentos em que os outros sentem que estão afundando. Essa é a diferença invisível que separa dois mundos. O mais curioso é que muitas vezes essa mentalidade começa em escolhas pequenas. Não se trata apenas de investir milhões em imóveis ou petróleo, mas de entender que até nas compras do dia a dia é preciso avaliar o valor de longo prazo. Quem pensa como rico não se pergunta quanto custas, mas sim quanto isso vai valer amanhã. E é justamente esse tipo de mentalidade que muda todo o jogo e prepara o terreno para o próximo passo, onde a verdadeira transformação começa.